Primeiro, eu quero falar com vocês aqui, porque nos nossos encontros aí ano passado, né? Antes de tudo, feliz ano novo para todo mundo aí, né? Sei que está todo mundo apreensivo aí por causa da prova que está chegando, mas vamos com fé aí que vai dar tudo certo. E aí é o seguinte, no ano passado, num dos nossos encontros aí, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo encontro, alguém me pediu para listar os assuntos que mais caem, né? Os assuntos mais recorrentes. Aí eu fiz uma seleção, era para ter passado antes e não passei, mas eu estou com ela aqui e vou até passar para vocês agora, certo? Me fala aí uma coisa, o quadro está ok? Dá para visualizar lá atrás? Sim. Tá legível? Tá. Tá, né? Então tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Tá. Bom, olha só. Dentre esses assuntos que são mais recorrentes aí, tá aqui, os assuntos mais recorrentes, eu fiz essa lista aqui para vocês. Só confirme aí para mim se tá legível, tá? Eu coloquei os 10 assuntos aqui, tá? Beleza. Eu coloquei os 10 assuntos aqui que são mais recorrentes na prova do Enem, tá? Em história, e eu listei do mais, né, do que mais cai até o que menos caiu. Claro que aí nesse meio... As letras não estão muito legíveis, não. Oi? As letras não estão muito legíveis. Tá não? A gente está vendo aí. Deixa eu escrever maior aqui. Professor, eu acho que não é a letra, não. A câmera deve estar um pouco suja, mas a letra está até boa. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Tá? E aí, melhorou um pouco ou não? Acho que sim. Agora. Olha só. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui. Senão, eu vou escrever maior aqui para ficar mais fácil. Tá? Os 10 assuntos, os que mais caem, você tem, ó, africanos, certo? Então, isso aí vai envolver escravidão, cultura africana, e também vai entrar na questão do preconceito racial, certo? O racismo. Depois, você tem patrimônio, você vai ter patrimônio e cultura, certo? Aí, seguindo, república oligárquica, ok? República oligárquica. Logo após isso, o outro assunto que cai muito, a Era Vargas, né? Aquele governo de 30 a 45 ou de 30 até 54, tá? Muita gente considera, alguns historiadores já consideram a Era Vargas como sendo de 30 até 54. Depois, ditadura militar, certo? Ditadura militar, indígenas, a questão indígena é bem recorrente, tá? Indígenas. Então, você tem aí, ó, primeiro, africanos, depois, patrimônio e cultura, república oligárquica, Vargas, ditadura militar, indígenas, aí tem revolução industrial, certo? Revolução industrial, que vai pegar já o Brasil Império, né? Idade Média, indígenas, Revolução Industrial, deixa eu ver se eu pulei algum. Ah, não, pulei um aqui, ó, peraí. Estou transcrevendo aqui, eu pulei um. Tá? Depois de República Oligárquica, o que mais cai, vou pôr aqui, ó, Brasil Império, certo? Aí vem Era Vargas, ditadura militar, indígenas, Revolução Industrial, Idade Média, certo? Idade Média e... Será que está cortando aí no quadro? Guerra Fria. Certo? Deu para acompanhar aí, gente, todo mundo? Tá? Então, ó, africanos,
patrimônio e cultura, certo? República oligárquica, Brasil Império, Vargas, ditadura militar, indígenas, Revolução Industrial, Idade Média e Guerra Fria. Então, esses são os assuntos mais recorrentes. Como a gente ainda tem... Oi? O senhor acha que pode cair proclamação da República esse ano? Ou não? Bom, a proclamação em si não, né? Mas, assim, os fatos, que ocorrem depois, né? Esse final, essa crise do Império, certo? E aí, o que ocorre depois, que a gente vai chamar de República Oligárquica. A proclamação em si, o 15 de novembro em si, não sei, assim, ficou uma coisa um pouco incerta, porque você apontou um conteúdo aí, e eu posso até ligar. Ele e ditadura militar. Porque a gente está num contexto, né, em que o governo, o atual governo, ele nega, muitas das vezes, isso daqui. Tá? E todo mundo sabe que a história do Brasil, ela é uma sucessão... Vou dar uma ajustada aqui. Ela é uma sucessão de golpes, né? Você tem um golpe militar aqui no 15 de novembro, quando eles derrubam Dom Pedro II, os militares, né, e assumem o poder. Depois você tem Vargas, em 37, você tem em 64 um golpe militar. Então, esse assunto é uma coisa complexa para a gente ver, né, como vai ser discutido nessa prova de agora. Tá? Mas o que pode ser abordado vai ser a República Oligárquica, ou seja, aquele período, né, após 1894 em diante, que você vai ter aqui uma república que é comandada pelas oligarquias. A discussão a respeito de proclamação da república eu acho pouco provável, até porque ela é bem clara, né, bem tranquila. Na historiografia você vê a proclamação da república como sendo os militares tirando o Dom Pedro II, e aquela coisa assim, né? Foi uma mudança que não causou muito alarde, certo? Ocorre lá no Rio de Janeiro, os militares tomam o poder, Dom Pedro é exilado, né, do Brasil, e aí toca o barco, entendeu? Então, assim, discussão a respeito do 15 de novembro, não, mas o que vem depois, certo? Essa oligarquia assumindo o poder no Brasil, né, tomando as rédeas do cenário político, principalmente naquela questão ali, São Paulo, Minas, né? A República do Café com Leite. Claro que a gente tem que lembrar também que, apesar de ser chamada de República do Café com Leite, você tem um protagonismo de estados do Sul, tá? Rio Grande do Sul, você tem um protagonismo também na política de estados do Nordeste, certo? Apesar de que ficava esse jogo, né? São Paulo, Minas Gerais, né? Ora um presidente de Minas, ora um presidente de São Paulo. Beleza? Tranquilo? Tá claro até aí? Deu para tirar a sua dúvida disso aí? Eu nem vi quem foi que perguntou. Sim, obrigada. Anne. Então, tá. Então, olha só. Então, dentro desses assuntos aí, o que a gente vai fazer? Eu vou abordar com vocês aqui hoje essa república oligárquica, tá? Vou comentar a respeito da proclamação da república, certo? E essa república oligárquica, e depois, nas outras aulas, a gente vai pegar esses assuntos de Brasil aqui, né? Dar uma pincelada nos assuntos de Brasil. Império, essa crise do Império, Vargas, ditadura militar, abordar a questão indígena, certo? E essa ditadura militar aqui que vai o quê? De 64 até 1985. Então, essa parte aqui, até 85, isso aqui a gente já chama de história do tempo presente. Então, dá para fazer uma abordagem mais rápida. Beleza? Deixa eu ajustar essa tela aqui. Deixa eu fechar.
Tá, então olha só, eu vou pegar aqui a parte da crise do Império, certo? Onde você vai ter aqui os Estados Unidos, lá em 1824, que eles vão reconhecer a independência do Brasil. Antes disso, a gente tem aquele processo, né? 1808, a vinda da família real, né? A fuga da família real para o Brasil. A gente tem que lembrar, por exemplo, que essa fuga da família real não foi uma coisa feita às pressas, certo? Muitas das vezes nos livros, né, você vê, tem a impressão de que foi uma coisa desorganizada, né, feita em cima da hora, às pressas, e na verdade não foi. Por quê? Vieram para cá 15 navios, né? 15 navios, mais de 15 mil pessoas, a biblioteca da corte, a corte imperial, a família imperial, certo? Então, não foi uma coisa assim que foi feita em cima da hora, beleza? Então, vem para cá em 1808, aí acontece toda aquela transformação na colônia. Então, você tem chegando a família real, né? Dom João chegando em Salvador, certo? Que vai ser a primeira capital do Brasil. Então, chega em Salvador, você vê as transformações que vão acontecendo ali, depois vão para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ser convertido em capital do Brasil depois, certo? E dentro dessa vinda da família real, você tem as transformações que ocorrem na colônia. Então, primeiro, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e ele é promovido a vice-reino de Portugal e Algarves. Então, lembrem-se que, nesse período aí, Portugal ele tinha o maior império, certo? Ele tinha o maior império da época. Ele tinha o maior império colonial. Brasil tinha ele tinha colônias na África. Então, o Império de Portugal, o Império Colonial Português, era muito extenso. Beleza. Vem para o Rio de Janeiro, acontecem todas aquelas transformações, e com isso vem as melhorias. Brasil sendo promovido a vice-reino, vão acontecer várias melhorias, principalmente aonde? No Rio de Janeiro. Não vão ser transformações que vão ser sentidas em toda a colônia, mas principalmente quem está ali perto da corte. Então, você tem criação de biblioteca, de banco, certo? Você tem transformações muito grandes. Deixa eu olhar o chat aqui, que às vezes alguém escreve alguma coisa e eu deixo passar batido. Espera aí. Era napoleônica, exatamente. Certo? Essa era napoleônica aí, é o que vai ocasionar, né, que vai resultar nessa vinda da família real para o Brasil. A era napoleônica ela não é cobrada. Viu, Matheus? Você perguntou a respeito disso? Se é cobrada a era napoleônica na prova? Pois é, ela não é muito cobrada. Certo? Você tem assuntos. Aí o que acontece? Eu esqueci até de falar para vocês. Você tem assuntos que são mais cobrados, certo? Que são esses 10 aqui que eu citei. Você tem assuntos menos cobrados. Aí você tem... isso quer dizer o quê? Eu estou falando aqui de provas do Enem de 2009 para cá. Então, você tem assuntos que são menos cobrados, tipo Grécia, Roma, isso não quer dizer que eles não apareçam nas provas. E tem assuntos que não são cobrados, entendeu? Tem assuntos que não vão ser cobrados. Por exemplo, é muito raro cair uma questão de pré-história. Eu não lembro de ter visto, certo? Com mais dificuldade ainda, cai uma questão de Egito, certo? Então, você vê que essa parte de Antiguidade Oriental quase não é cobrada. Beleza? Então, da mesma forma aí, era napoleônica, ela não aparece muito, certo? Se aparecer, é surpresa. Então, com essa vinda da família real para o Brasil, você tem essas transformações que vão ocorrendo e, com isso, você tem uma mudança, certo? Uma mudança que vai ser sentida pela população do Rio de Janeiro. Tem aquela coisa, né, da desocupação das casas, né, para a família real ocupar e toda a corte, certo? Que isso aí eles já acharam que foi um abuso. A criação de bancos, bibliotecas, depois você vai ter a criação de fundação de universidades, né, porque todo mundo que tinha condições de estudar tinha que estudar no interior, certo? Agora no exterior, desculpa, estudar na Europa, e agora vão estudar aqui. E quando acontece a restauração, né, a restauração das coroas,
lá na Europa, o que vai ocorrer? Dom João vai voltar para Portugal, certo? Dom João volta para Portugal. Ele voltando para Portugal, o que ocorre? Vai haver um processo inverso, ou seja, o Brasil tem a intenção de que o Brasil seja novamente convertido em colônia. Então, a corte, membros da corte portuguesa que voltam para Portugal, eles querem que o Brasil retorne à posição de colônia. Já que os brasileiros e os portugueses que ficam aqui no Brasil, eles querem que essa posição permaneça. Por quê? Você tem, lá na chegada da família real, em 1808, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? Leia-se a abertura dos portos à Inglaterra, que era o grande parceiro comercial de Portugal, certo? E foi por isso que resultou nessa vinda da família real para cá, porque Napoleão proíbe, né, as nações europeias de negociarem com a Inglaterra, numa tentativa de enfraquecer a Inglaterra, que era uma potência marítima e comercial da época. Então, quando a família real retorna para Portugal, tem-se a intenção de que o Brasil retorne à posição de colônia. E isso não vai ser aceito, certo? Não sendo aceito, aí é que começa aquela movimentação, né? Começa a movimentação, a ideia de uma independência, aquela pressão em Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, para que ele proclame a independência do Brasil. Claro que não é uma coisa que Dom Pedro vai ser o salvador da pátria, né? Não tem mais essa imagem. Então, tudo vai sendo arquitetado, algumas pressões vão ocorrendo até que eles vão proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro, certo? Com isso, você tem aí, em 1822, acreditava-se que o Brasil estava finalmente desligado de Portugal, certo? Que o Brasil estaria finalmente desligado de Portugal. Isso só vai acontecer em 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho, né? O Pedro de Orleans e Bragança, que viria a ser Dom Pedro II. Aí sim, a partir de agora, o Brasil não tem mais relações, não tem mais laços com Portugal. Mas, voltando lá atrás, quando se proclama a independência, em 1822, certo? Essa independência do Brasil vai ser reconhecida somente em 1824 pelos Estados Unidos, tá? Então, a independência, informalmente, ela já era reconhecida pela Inglaterra, tá? Só que aí, nessa proclamação da independência, tem aquela coisa, né, de Portugal exigir do Brasil o pagamento de uma multa, né, de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência. E quem é que vai emprestar esse dinheiro para o Brasil pagar essa multa a Portugal? A Inglaterra, certo? E lembrando que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra também. Portugal estava com sérios problemas financeiros. Então, o que acontece? Esse dinheiro nem chegou a sair dos cofres ingleses, né? Na assinatura de documentos, esse dinheiro vinha para o Brasil, que era passado para a Inglaterra e automaticamente para Portugal, e automaticamente Portugal pagaria para a Inglaterra, ok? Então, proclama-se a independência, certo? E Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, faz a cobrança de uma multa, né, de 2 milhões de libras esterlinas. Esse dinheiro sai da Inglaterra para passar pelo Brasil, Portugal e retornar para os cofres ingleses. E aí você tem a primeira... o estabelecimento da dívida externa, né? Da dívida externa no Brasil. Então, nessa proclamação de independência, outro processo que acontece, assim, a revelia da população, né? A população não participa desse processo. A população mais pobre sequer vai acompanhar esse processo, vai tomar conhecimento, certo? Ou vai entender o significado de independência, certo? Porque até tem questionamento. Então, isso aí a gente tem que fazer essa análise. Quando você vai fazer a prova, se surge uma questão sobre independência, tem que primeiro analisar o sentido da palavra independência, tá? Porque aconteceram mudanças significativas no Brasil após essa proclamação da independência, o 7 de setembro?
Não, a estrutura agrária ela vai continuar a mesma coisa. A escravidão se mantém. A distribuição de renda permanece do mesmo jeito, ou seja, com aquele abismo, né, a grande desigualdade. A elite agrária, que vai dar o suporte a Dom Pedro I, vai ser a camada que mais se beneficia desse processo. Então, o que acontece? A independência ela é organizada pelas elites. Os protagonistas da independência, certo? O grande protagonista vão ser as elites. A população pobre, ela simplesmente passa alheia a isso daí, certo? Então, o que tem que ser feito, a análise que tem que ser feita a respeito de independência é isso daí. Realmente ela aconteceu, foi um processo que foi sentido por toda a população, ela beneficiou toda a população ou somente alguns setores, ou somente a elite agrária, certo? Então, o questionamento vai ser feito é esse. Então, não teve conhecimento, a população não participou, não sabia o significado dessa independência, o que seria, certo? E o grande protagonista vai ser a elite agrária, que vai dar o apoio, né, o suporte a Dom Pedro I, para que ele seja o imperador do Brasil, o primeiro imperador do Brasil, e que vai se beneficiar disso daí. Tá certo? Tá claro até aí, gente? Alguma dúvida? Bom, olha só. O chat aqui que eu tenho que ficar olhando. Bom, então, tá. Quando acontece a proclamação da independência, no 7 de setembro, a gente tem início aí, né? Finaliza aquele período, né, da história brasileira que é conhecido como colônia, e aí a gente tem o início do primeiro reinado. Esse primeiro reinado vai ser o nome dado ao período que Dom Pedro I governa, né, vai governar o Brasil como imperador, de 1822 até 1831. Então, o Dom Pedro I fica 9 anos no poder, certo? 1831 vai ser o ano que ele abdica do poder em favor do seu filho. Durante esse governo do Dom Pedro I, ele vai enfrentar grandes dificuldades para consolidar essa independência. Por quê? Você tem aí o Brasil com esse território imenso, certo? A colônia era um território imenso, agora o Império do Brasil. Então, vai ter dificuldade, Dom Pedro I vai ter dificuldade de consolidar essa independência, porque ocorrem revoltas regionais, certo? E oposições políticas internas, oposições políticas a Dom Pedro I e ao seu governo, certo? Tá claro até aí, gente? Então, olha só, nesse primeiro reinado, né, de 1822 a 1831, vai ser escrita, né, vai ser promulgada a primeira Constituição. E aí o debate político, nesses primeiros anos, vão se concentrar em torno de quê? Em torno da aprovação dessa Constituição. A primeira coisa que deveria ser feita era a Constituição. E aí é formada uma Assembleia Constituinte que vai se reunir no Rio de Janeiro, certo? Em maio de 1823, e os constituintes vão, nessa reunião, eles tentam o quê? Tentam limitar o poder de Dom Pedro I. Tá? Então, quando você vê falar de Dom Pedro I, o herói da independência, que libertou o Brasil do Portugal, ele tinha uma característica autoritária, certo? Os constituintes tentam limitar o poder de Dom Pedro, tá? E ele, insatisfeito com isso, ele vai fazer o quê? Ele ordena o fechamento da Assembleia e, inclusive, ordena também a prisão de alguns deputados, certo? Então, a partir daí, o que ele faz? Ele vai dissolver essa Assembleia, ele vai escolher 10 pessoas da sua confiança para elaborar uma nova Constituição. Constituição essa que vai ser otorgada no dia 25 de março de 1824, certo? E nessa Constituição você vai perceber ali, vai ter algumas características que vão reforçar os interesses autoritários do imperador, os interesses autoritários de Dom Pedro I, tá? E, além do mais, ele vai explicitando esses interesses autoritários, você vai ter
a divisão dos poderes, né, a definição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e ele cria o chamado poder moderador. Poder moderador este que é o quê? Que é exclusivo do imperador, tá? Que vai conceder a ele diversos poderes políticos, certo? Amplos poderes políticos. A Constituição de 24, ela vai estabelecer o quê? Além dos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, cria o poder moderador, que é exclusivo do imperador, e vai conceder a ele diversos poderes políticos. Beleza. Vai definir ainda leis que vão organizar, que vão definir o processo eleitoral no país, tá? E aí, de acordo com essa Constituição, quem é que vai poder votar? Só podem votar os grandes proprietários de terra do sexo masculino, tá? E com idade superior a 25 anos. Então, você vê que que o processo eleitoral ele era seletivo, né? Lembra um pouco aquela democracia ateniense que nós falamos no ano passado, certo? Quem é que é cidadão? O homem nascido em Atenas, ou seja, cidadão ateniense, com mais de 18 anos. Aqui, quem vai participar do processo eleitoral são somente os grandes proprietários, homens com mais de 25 anos, né? O famoso patriarcado aí. E aí, para ser candidato, aí você viu aí, vocês viram agora, os itens, né? O que era exigido para ser eleitor. Para ser candidato, era necessário comprovar uma alta renda, certo? Em torno de 400 mil réis por ano, tá? Para deputado federal, e para senador, uma renda que era o dobro disso daí, acima de 800 mil réis. Então, era uma coisa censitária, né? Você pode votar desde que você seja homem, seja proprietário de terra e tenha mais de 25 anos. Para se candidatar, você tem que ter uma renda anual de 400 mil réis para deputado federal e 800 mil réis para senador, certo? Então, dentro disso aí, você já vai percebendo o primeiro período, né? Esses primeiros períodos aí do Império, como a elite foi beneficiada, certo? Como a elite vai ser beneficiada. Beleza, gente? Está claro até aí? Sim. Tá ok? Qualquer coisa pode interromper, pode ir falando aí, tá? Porque às vezes eu vou falando muito rápido. E aí, diante de todo esse autoritarismo e desse benefício que é concedido às elites, né, esses privilégios, você vai ter uma reação contra esse autoritarismo do Dom Pedro I. Tá? Então, inconformados com esse caráter elitista da Constituição, tá? E com o uso desse poder centralizado de Dom Pedro I, os representantes de algumas províncias, principalmente lá do Nordeste, quando eu falar províncias, vocês já comparem isso a estados, certo? Então, naquela época não eram ainda estados, eram províncias. Então, algumas províncias do Nordeste defendiam a federação, tá? E a separação destas províncias do Brasil, certo? Então, você vai ter alguns movimentos que vão contestar o poder de Dom Pedro e vão propor, né, uma separação desses países, dessas províncias, né, do Brasil, formar um novo país, uma nova nação. E aí, o que você tem de curioso? O Brasil teve o seu processo de independência na América Latina, onde você tem várias repúblicas, a partir de 1807 e 1808, inicia, né, os processos de independência na América Latina. Então, você tem um surgimento nessa antiga colônia espanhola de várias repúblicas, certo? De várias repúblicas, e o Brasil proclama sua independência também, mas continua sendo uma monarquia nos moldes das monarquias europeias. Então, o Brasil era uma monarquia cercada de repúblicas, certo? E isso aí vai ser um fator que vai pesar contra, certo? Que vai dificultar o governo de Dom Pedro, tá? Seja Dom Pedro I, pai, ou Dom Pedro II, filho, tá? Então, as províncias do Nordeste, elas vão propor uma separação, certo?
do Brasil. Tá? E esses movimentos vão sendo sufocados com extrema violência por parte das tropas imperiais. Tá? Então, o Exército Brasileiro ele vai atacar as forças confederadas lá no Recife, isso em 1824. Tá? Então, o governo imperial ele toma medidas severas contra esse movimento separatista. Tá? Dom Pedro I vai pegar empréstimo com a Inglaterra novamente, né, fazendo dívida, aumentando a dívida externa, vai contratar mercenários ingleses para que eles lutassem contra esses revoltosos. Tá? Então, esses revoltosos não resistem a esse enfraquecimento, a esse combate, esse enfrentamento que é feito por parte do Império, tá? Essa dura reação por parte do Império, e aí essa chamada Confederação do Equador, que acontece lá em Recife, em 1824, ela vai ter seu fim, e diante disso você tem ainda os envolvidos nesse movimento separatista, que vão ser acusados, vão ser executados, tá? Pelo Império, e entre eles, um famoso, que vocês têm que dar uma olhada nisso aí, na Confederação do Equador, tá? O Frei Caneca, tá? Que foi morto por fuzilamento a mando das tropas imperiais. Por quê? Porque queria uma separação da província, lá de Recife, do restante do país. Isso por quê? Porque era contra essa Constituição autoritária e o governo de poder centralizado de Dom Pedro I. Beleza? Aí, outro movimento separatista é a chamada Guerra Cisplatina. Tá? A Guerra Cisplatina ela tem início quando um grupo de dirigentes da província Cisplatina declara a separação do Brasil, tá? E querem incorporar essa província à Argentina. O que o Dom Pedro faz? Ele declara guerra à Argentina, o exército brasileiro vai ser derrotado, tá? Vai causar grandes prejuízos, prejuízo de vidas, tá? E gastos, tá? Gastos, e uma quantidade numerosa de soldados vão morrer. A Inglaterra vai intervir nesse conflito, pressiona o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz, assinar um tratado de paz, e assim a província Cisplatina vai se declarar independente desses dois países, e aí essa região, conhecida como Cisplatina, vai se tornar o quê? A República do Uruguai. Tá? Então, você vai ter um movimento separatista ali, vai causar uma guerra entre Brasil e Argentina, tá? Entre o Império Brasileiro e a Argentina, e como resultado disso, você tem a intervenção da Inglaterra, a rendição do Brasil, a assinatura de um tratado de paz com a Argentina, e surge a República do Uruguai. Tá? Então, isso aí denota o quê? A insatisfação da população da ex-colônia com esse governo de Dom Pedro I. Tá? E, a partir daí, você tem essa crise que vai resultar numa decadência. Então, durante esse primeiro reinado, o Dom Pedro vai desagradar a elite brasileira, porque ele cria essa Constituição que é centralizadora, que atende aos interesses autoritários. Aí você tem a questão da Confederação do Equador, a Guerra Cisplatina. Isso aí vai causar grandes perdas de soldados, perdas no exército, gastos à economia, certo? Isso aí vai pesar contra. Então, vai ser a crise do governo de Dom Pedro I. E em 1831, o que vai acontecer? O Dom Pedro abdica do trono, certo? Ele vai abdicar do trono tanto pela pressão política que ele sofria da elite e da população brasileira, e também isso aí era uma manobra, uma tentativa de garantir à sua filha Maria da Glória o trono de Portugal. Por quê? Com a morte de Dom João VI, a coroa portuguesa iria direto para Dom Pedro I. Ele prefere o quê? Ele abdica do trono português em benefício da sua filha, que é a próxima na linha de sucessão, e deixa o trono brasileiro para o seu filho, o Pedro de Alcântara, que nessa época aí ele tinha o quê? Somente 5 anos, certo? Só tinha 5 anos de idade. Então, em 1831, Dom Pedro abdica do trono português, ele abdica de 2 tronos,
do português em favor da sua filha, a Maria da Glória, e abdica do trono brasileiro em favor do Pedro de Alcântara. Certo? Então, com isso, vai terminar o governo de Dom Pedro I, certo? O chamado primeiro reinado, e aí a gente entra naquele chamado período regencial. O que vai ser isso daí? É o período posterior à abdicação de Dom Pedro, certo? Que é chamado de regência. Tem esse nome porque o país vai ser regido por figuras políticas em nome do imperador, até que ele alcança a sua maioridade, certo? Até que ele completasse 18 anos, e aí vocês sabem que isso não acontece, né? Eles antecipam essa maioridade dele, em 1840, o Dom Pedro II, agora, com 15 anos incompletos, é proclamado imperador, certo? E esse período das regências, tá, que vai ser dividido em três fases aí, você tem o primeiro, certo? O primeiro eram 3 regentes, e aí, isso em 1831, 3 regentes, então a regência trina. Em 1834, vai passar a ter um único regente, certo? E dentro desse período regencial, o que mais vai se acentuar são as revoltas do chamado período regencial. Então, você tem revoltas no Pará, no Maranhão, na Bahia, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, você tem, nesse período regencial, um agravamento da situação econômica, certo? Um agravamento da situação econômica do Brasil. As camadas populares e as camadas médias, elas reivindicam uma maior participação política, e isso vai resultar nessas revoltas, né, as chamadas revoltas do período regencial, isso acontecendo de norte a sul do Brasil, tá? Cada uma delas com suas características, e cada uma reivindicava reclamava para si pontos diferentes, certo? Então, você tem aí, no Pará, no Maranhão, como eu já falei, na Bahia, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, as chamadas revoltas do período regencial, e cada uma com uma motivação e reivindicações diferentes. E aí, o que tem de comum entre elas, certo? Que tem em comum, certo? O que elas têm em comum é que elas vão ser esmagadas, vão ser rebatidas com força, certo? Pelas forças do governo, tá? Então, primeiro, a gente tem... Vamos falar das revoltas aí. Deixa eu ver até aqui as horas. 9h40. Tem tempo ainda. Então, ó, você vai ter primeiro lá no Pará, né? Na província do Pará, do Grã-Pará. Bem no início do período regencial, a situação da população da província do Grã-Pará, ela era... As condições eram péssimas, né? Faltava trabalho, uma população formada por índios e mestiços que viviam em total miséria, certo? Isso, um ponto aí, vocês têm que atentar para isso. O território brasileiro é muito extenso, então você tem o governo central, o governo imperial centrado no Rio de Janeiro, e o Pará, a província do Grã-Pará, lá no norte. Pegava ali a região do Pará, da Amazônia, certo? Amazonas. Então, você vê que é um território extenso, com dificuldade de locomoção, certo? Não havia um meio de transporte que facilitasse esse deslocamento, e aí você não tem uma presença maciça do Estado. O Estado não está presente nessa região e não leva melhorias, certo? Então, você tem aí as péssimas condições de vida dessa população, certo? Uma situação de miséria total, sem trabalho, sem condições adequadas de vida. Então, os caboclos sofrem a falta de alimentos, né? Falta de trabalho, etc. E eles moram, né, em cabanas à beira dos rios. Então, daí o nome da revolta, da cabanagem, tá? Então, essa situação vai provocar vai despertar na população dessa região um sentimento de abandono, certo? Um sentimento de abandono por parte do governo central e, ao mesmo tempo, revolta,
Por quê? Porque eles viviam em situação de miséria. Então, esse movimento da cabanagem vai explodir lá no Pará, a região que estava praticamente desligada do Rio de Janeiro, que é o governo central. Então, a estrutura social não tinha aí uma estabilidade como tem nas outras províncias, havia uma classe de proprietários rurais bem estabelecida, então você tem uma grande desigualdade social, tá? E era um mundo onde você tinha índios, trabalhadores e escravos, ou então dependentes, e uma minoria branca, tá? Que era formada por comerciantes portugueses e alguns ingleses e franceses, certo? Então, você vê aí o contexto, a situação dessa província durante o período regencial, a partir de 1831. Então, esses cabanos, eles vão se revoltar contra o governo e, contando com o apoio de tropas mercenárias europeias, o governo brasileiro vai usar de força e de violência para reprimir essa revolta, que ganhava cada vez mais força. Então, após 5 anos de combate, de 1835 a 1840, o governo regencial consegue reprimir essa revolta, e aí os líderes da revolta, os cabanos, eles tinham sido presos, certo? Ou então mortos em combate. E a partir daí a revolta termina sem que eles alcancem as suas reivindicações, certo? A revolta termina sem que os cabanos consigam atingir os seus objetivos, beleza? Então, você tem uma motivação, a cabanagem, a questão da falta da presença do Estado, falta de trabalho, fome, miséria. Isso vai fazer com que eles se levantem contra o Estado, contra o Império, certo? Lembrando que é no período regencial, e ela vai ser sufocada em 1840, beleza? Aí você vai ter lá na Bahia a segunda revolta do período regencial, a revolta chamada de Sabinada, que vai ser organizada. Aí veja bem os integrantes agora. No Pará você tem os trabalhadores, a população pobre, miserável, que mora à beira dos rios, né, nas cabanas, certo? E aqui na Sabinada, que acontece na Bahia, você tem uma revolta que é formada por militares, integrantes da classe média, certo? A classe média rica da Bahia. Essa revolta vai se dar entre os anos de 1837 e 38, e os revoltosos, ao contrário do que você vê na cabanagem, você tem aqui a classe média, a elite baiana, e eles vão se revoltar contra as imposições políticas e administrativas do governo. Por quê? Eles querem escolher eles mesmos o seu representante, o seu governante. Porque o que acontecia na época? O governante, o dirigente, o governante dessas províncias era enviado lá do Rio de Janeiro. E eles contestavam isso daí. Falaram, nós queremos escolher aqui o nosso próprio governante. Tá? Eles estavam insatisfeitos com essas nomeações dessas autoridades, certo? Toda autoridade constituída na Bahia vinha do Rio de Janeiro, a ordem via de cima e geralmente vinha uma pessoa de fora, tá? Que essa nomeação dessas autoridades era feita por quem? Pelo governo regencial. Então eles queriam, aí veja bem, na cabanagem você tem a luta da população miserável reivindicando melhores condições de vida, certo? Trabalho e etc. Na Sabinada, na Bahia, eles querem uma maior autonomia política, eles defendem a instituição de um federalismo republicano, ou seja, com isso você vai ter unidades federativas, e esse sistema ele vai dar maior autonomia política e administrativa às províncias, não só da Bahia, mas em todas as províncias. Elas vão ter mais autonomia política, econômica, administrativa, de escolher os seus governantes, certo? Nessa época tinha um quarto poder, o poder moderador. Ô, Marcos, tinha sim. Não, aqui, não, desculpa, agora já no período regencial, não. Aí a gente tem aqui os regentes, né? Então, você não tem um quarto poder, certo? O regente ele governava de forma absoluta, seja na regência una, que tinha só um regente, ou na regência trina, que tinha 3,
certo? O poder era dividido entre eles, beleza? Então, ó, lá na Bahia, durante a Sabinada, 1837 a 38, eles reivindicavam o quê? Uma maior autonomia, certo? E uma maior liberdade comercial, política, econômica, administrativa, etc. Tá? Diferente, então você vê que essas revoltas, elas têm motivações diferentes, beleza? Então, o que o governo central vai fazer? Nesse período, o regente era o Feijó, certo? Então, eles enviam tropas à região, lá da Bahia, vai ser reprimido com violência, né? Via de regra, sempre. Então, vai reprimir o movimento com força, com violência, e a cidade de Salvador vai ser cercada e retomada. Por quê? Os membros do exército, da classe média, da elite, eles tomaram a cidade de Salvador, tá? Então, muita violência foi usada nessa repressão. As casas dos revoltosos eram invadidas, eram incendiadas, tá? Pelos militares do governo. E aí, os revoltosos e integrantes das forças entre os revoltosos e os membros das forças do governo, certo? Entre eles vão morrer mais de 2.000 pessoas, certo? Mais de 3.000 revoltosos vão ser presos, e aí, em março de 1838, vai terminar essa revolta, tá? A chamada Sabinada. Motivação: maior autonomia para a província, eles querem mais liberdade, autonomia política, administrativa, de escolher os seus governantes, os seus dirigentes. Tomam a cidade de Salvador, ela vai ser composta pelas elites, pelos militares, né? Classe média, os mais ricos da cidade, e a intenção é o quê? Uma autonomia da província, beleza? A situação é totalmente diferente da região do Grã-Pará, beleza? Fazendo a comparação aí, a situação das duas províncias é totalmente diferente. A motivação das revoltas são totalmente diferentes. Os componentes, né, os participantes, são totalmente diferentes, são classes diferentes. Você tem a elite, seja militar, seja classe média na Bahia, e lá no Grã-Pará você tem a população mais pobre, a população miserável, beleza? E aí, ainda na Bahia, você vai ter, durante 2 dias, 25, 26, 27. 25, 26 e 27 de janeiro de 1835. Aí você tem a chamada Revolta dos Malês, tá? Os principais membros participantes, né, dessa revolta vão ser os negros islâmicos, certo? Os negros que estão na Bahia, que são praticantes do islamismo. Qual que vai ser a reivindicação? Esses negros, apesar de serem livres, certo? Lembra que a gente está falando de 1835. Não aconteceu a abolição da escravidão, mas já tem algumas regiões que você tem negros livres. Então, os negros que são de origem africana, são praticantes do islamismo, eles sofriam discriminação por serem negros, discriminação racial, e sofriam também perseguições por serem praticantes do islamismo. Então, nesses dias, do dia 25 a 27 de janeiro, tá? Revolta dos Malês, os revoltosos, em torno de 1.500, que estavam insatisfeitos com essa condição de preconceito, de discriminação, e também com a escravidão africana, que era imposta aos negros, e também a imposição do catolicismo, certo? Do catolicismo, que ia contra os preceitos da religião muçulmana, tá? Então, eles vão se revoltar na cidade de Salvador, e eles tinham como principais objetivos a libertação dos escravos, queriam acabar com a obrigatoriedade do catolicismo, e iam também, eles planejavam promover o confisco de bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica, certo? Por que isso aí não deu certo? Uma das participantes, uma mulher, ela denunciou esse levante aos procuradores da cidade, certo? Ela contou o plano dos muçulmanos, dos islâmicos, né, de tomarem a cidade, certo? Contou o plano da revolta para um juiz de paz,
lá de Salvador. E aí os soldados das forças do governo, das forças oficiais, conseguem reprimir essa revolta, porque eles eram muito mais preparados, estavam muito melhor armados, tá? Então eles cercam os revoltosos na região, uma região lá na Bahia chamada Água dos Meninos, certo? E aí combates violentos vão acontecer nessa região, e aí nesse conflito vão morrer cerca de, pasmem, 7 soldados do Império e cerca de 70 revoltosos. Então, morreram 10 vezes mais revoltosos do que membros do exército do Império, dos soldados. E aí, cerca de 200 integrantes da revolta vão ser presos pelas forças oficiais e todos eles vão ser julgados. Tá? Os líderes foram condenados à pena de morte, então era muito comum, né? Uma característica que vocês têm que perceber sempre. Essas revoltas, sempre que acontecem, os líderes, quando são presos, são julgados e condenados, sempre eles têm o quê? Como punição a pena de morte. Lembrem da Inconfidência Mineira, tá? E um detalhe que a gente vai ver aí que é diferente nessas revoltas do período regencial vai ser lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A gente vai chegar lá, tá? Então, você tem os revoltosos vão ser condenados, né, à pena de morte, os líderes. Os demais vão ser condenados a trabalhos forçados, ou então ao açoite, e também alguns vão sofrer a pena de degredo. Degredado. Eles vão ser degradados, ou seja, vão ser enviados de volta à África. Tá? De volta não, vão ser enviados à África. E aí o governo local, para evitar outras revoltas desse tipo, vai proibir, né, vai instituir uma lei que proíbe a circulação de muçulmanos no período da noite e bem como as práticas religiosas, certo? Então, faça a comparação aí. A cabanagem, a sabinada e a revolta dos malês. O que elas têm em comum é que acontece no período regencial. O restante, você tem características totalmente diferentes, motivações diferentes, desfechos diferentes, certo? E os participantes são totalmente diferentes, são de classes sociais distintas. Você tem a população pobre no Grão-Pará, você tem a classe média e os militares na Bahia, na Sabinada, e você tem os negros livres e praticantes do islamismo na Bahia também, na revolta dos malês. Beleza? Tá claro aí? Dá para fazer esse link aí? Hein, pessoal? Estou falando aqui, nem estou vendo se estão perguntando. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Beleza, então olha só. Então a gente já falou aí, ó, da cabanagem, da sabinada na Bahia, revolta dos malês, e aí você vai ter lá no Maranhão a outra revolta do período regencial que é chamada de balaiada, tá? Tem um filme, na verdade não é um filme, é uma animação. Eu tenho que lembrar o nome dele, eu já assisti 2 vezes, passou aqui. É uma animação que o personagem principal, ele passa desde o Brasil colônia, né? Ele vive desde o Brasil colônia até 2096, se eu não me engano. Eu vou ver isso aí, na próxima aula eu falo para vocês, indicar para vocês assistirem, que ele abrange vários períodos da história do Brasil, passa pela balaiada, passa pela ditadura militar, certo? Então, dá para vocês fazerem um link, assim, é uma forma bacana de estar revisando também. Eu vou lembrar o nome aqui, porque é uma produção brasileira, né? Lógico, é uma animação e tem... Quem faz as vozes dos personagens são o Celton Mello e a Camila Pitanga, dos principais. Eu vou lembrar isso aí na próxima aula, eu falo para vocês, que eu vi... tem umas 2 semanas, aí agora eu falei de balaiada, eu lembrei aqui, tá? Então, ó, a balaiada vai acontecer entre os anos de 1838 até 1841, tá? Vai ser uma revolta popular ocorrida no Maranhão,
tá? E lá no Maranhão, nesse período, grande parte da população pobre era contra o domínio econômico de um certo, de um grupo de fazendeiros da região. Então, você tem aí, novamente, né, a concentração de terra, de poder na mão de uma elite e a população empobrecida que é explorada por eles, certo? Então, esses fazendeiros, eles comandavam a região, usavam de força e violência para atingir os seus objetivos, né? Obrigar a população a trabalhar para eles. E aí o governo maranhense vai organizar tropas militares para combater os membros dessa revolta, que são chamados balaios. Por que eles são chamados de balaios? Porque eles eram artesãos, né, que trabalhavam com a fabricação de balaios para serem vendidos, certo? Daí o nome de balaiada. Então, você tem, dentro dessa revolta aí, você tem a participação de escravos fugitivos, de prisioneiros do governo, certo? De trabalhadores pobres da região. Então, os balaios conseguem algumas vitórias no início desse conflito, né, lá em 1838, tá? Eles vão conseguir algumas vitórias, vão conseguir se organizar. Tá? Eles conseguem se organizar, mas aí você vai ter a nomeação por parte do Império, do governo imperial, certo? Do governo regencial, no caso, do coronel Luiz Alves Lima, que vai ser nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão. E qual que era o objetivo, qual que era a intenção? Ele foi denominado governador porque ele tinha o intuito, né, o objetivo de pacificar a região, certo? De pacificar, de pôr fim a essa revolta. Então, após ele perder a Vila de Caxias, a Vila de Caxias estava sob o comando dos balaios. Então, Raimundo Gomes, que era um dos líderes dos balaios, após ele perder essa vila, ele se entrega às tropas oficiais, tá? E aí, em 1841, já adiantado, né, porque começou em 1838, então em 1841 o movimento, já sem um dos seus líderes, né, que é o Raimundo Gomes, vai estar enfraquecido. Eles resolvem se render e aproveitam uma anistia, né? O governo concede uma anistia aos revoltosos que se renderem, tá? Só que em 1841 o outro líder, certo, da revolta, chamado Cosme Bento, 1841, Cosme Bento, ele vai ser capturado e aí põe fim à revolta, certo? Então você tem, vamos fazer de novo o link aí, ó. A cabanagem, a sabinada, a balaiada, que eu falei agora, a revolta dos malês, que acontece mais na região norte e nordeste. Então você tem aí motivações diferentes, participantes diferentes, você tem várias classes sociais que participam, homens pobres e livres, negros livres, ex-escravos, escravizados, militares, classe média, certo? Trabalhadores pobres no Maranhão. Então, você tem várias classes sociais nessas revoltas aí. E aí, por último, a última revolta presidencial, a gente tem aí o quê? A Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, que é também conhecida como Revolução Farroupilha, tá? Vai ser um conflito regional vai ser contrário ao governo imperial brasileiro e de caráter republicano. Eles queriam o quê? Uma separação de Rio Grande do Sul e Santa Catarina do país, certo? E queriam formar uma nova nação, certo? Queriam formar uma nova república. Nação não, desculpa. Formar uma nova república. E aí, essa Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ela ocorre lá na província chamada São Pedro do Rio Grande do Sul. Ela inicia em 20 de setembro de 1835 e vai até 1º de março, pasmem, né? 1º de março de 1845, certo? Então, ela dura o quê? 10 anos, tá? Então, você vê aí, ó, dentro dessa revolta, dessa Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha,
a gente não pode afirmar com certeza, com exatidão, que eles queriam se separar do Brasil, formando um novo país, como foi feito com o Uruguai, certo? E as províncias do Prata. Mas, de qualquer forma, o que tem um ponto em comum é que os rebeldes tinham a intenção de fazer do Rio Grande do Sul, pelo menos, uma província mais autônoma. Ou seja, eles reivindicavam mais autonomia para a província, certo? Que ela não dependesse tanto do governo central, certo? Do governo lá no Rio de Janeiro, tá? Ou seja, com renda própria, livre dessa centralização de poder que era imposta pelo Rio de Janeiro, tá? Então, a intenção, mesmo que aparente, eles desejarem formar uma nova república, eles queriam, na verdade, mais autonomia para a província, tá? E aí você tem o Barão de Caxias, tá? Que vai ser enviado pelo Império, tá? Para instituir repressão a esse movimento. E aí, a partir daí, Duque de Caxias vai iniciar os diálogos que vai pôr fim a esse movimento separatista. Em 1844, depois da derrota farroupilha, lá na batalha chamada Batalha de Porongos ou Traição de Porongos, um grupo dos líderes separatistas foi enviado à capital federal para dar início às negociações de paz, tá? E aí você tem, depois de várias reuniões, eles definem os termos desse convênio de acordo, né, desse acordo de paz, em março de 1845. Um detalhe, qual que vai ser a principal reivindicação dos chamados farrapos? Nesse período aí, a região era grande produtora de quê? De charque. O que é charque? É carne seca, né? Carne de sol. Eles salgavam a carne, tá? E revendiam para as demais províncias, certo? E aí, o que acontece? Eles queriam uma redução no preço do sal, que é um produto de extrema importância, né? Fundamental para a produção de charque, e queriam também uma cobrança de imposto sobre a carne que vinha de fora, do Paraguai, do Uruguai, tá? Que, dessa forma, ela ficaria mais cara que a carne brasileira, e aí eles poderiam fazer frente a esse produto que entrava aqui no Brasil. Então, a reivindicação era uma taxação da carne que vinha de fora, do Uruguai, e também a redução do imposto do sal, certo? Então, por isso que iniciou essa revolta aí. Os estancieiros, né? Quem eram os estancieiros? Os fazendeiros que produziam carne, criadores de gado que produziam carne. Se vocês procurarem na internet e procurar a imagem, né, que mostra o charque produzido no Rio Grande do Sul, e vocês vão ver. Eles não cortam a carne como é feito hoje em dia. Hoje em dia a gente vai no açougue e compra colchão mole, colchão duro, fraldinha, contrafilé, etc. Eles desossavam o gado, mas tiravam um pedaço inteiro e abria isso, fazia uma manta de carne e salgava, certo? Em 1844, você tem a chamada Revolta dos Porongos, que foi o quê? Dentro dessa Revolução Farroupilha, você tem uma participação maciça dos escravos, certo? E o que acontece? Para o Império não era interessante, né? Eles não viam com bons olhos esses negros que foram libertos estarem armados. E qual que foi a condição? Eles assinaram um acordo de paz, o Império assina um acordo de paz com os separatistas, mas esses escravos eles foram atacados essa chamada Batalha de Porongos ou Traição de Porongos. Eles foram atacados e mortos, ou seja, os negros foram mortos, tá? Os brancos, os separatistas, se renderam, assinaram o acordo e em 1845 encerra, tá? A Revolução Farroupilha. Você tem uma assinatura do acordo que dava anistia aos revoltosos, tá? Você tem um perdão das dívidas dos governos revolucionários e a libertação desses escravos que participavam dessa revolta, dessa revolução. Só que a maioria desses escravos foi morta pelas tropas imperiais, certo? Aí você tem
Depois vocês procuram, pode dar uma olhada na internet, procura o item, eu esqueci de olhar, mas procura lá, a Batalha de Porongos ou a Traição de Porongos, que vai falar a respeito disso daí, tá certo? Gente, tá claro até aí? Já são 10h08. Tem alguma dúvida aí? Eu fiz aqui um apanhado geral, a gente falou de muita coisa, né? Geralmente isso aí era assunto para umas 2 aulas ou mais. Tá? Mas aí, como tem que acelerar um pouquinho, e aí nós vamos fazer o seguinte: a próxima aula vai ser dia 7, certo? Aí eu vou falar a respeito do golpe da maioridade, tá? Golpe da maioridade. E aí, fecho a parte do Segundo Império, né? Entro na crise do Segundo Império, até a proclamação da República, e vejo se acelera um pouquinho para falar a respeito da República Oligárquica, até 1830, certo? Aí a gente vai dividindo aí, porque eu quero chegar, pelo menos com vocês, falar de República Oligárquica, era Vargas e chegar até ditadura militar. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar aí, se tiver uma questão que ficou em aberto, ou que não ficou bem explicada, que a gente fica à disposição aí. Que aí a nossa próxima aula vai ser dia 7, acho que nesse mesmo horário. Aí eu continuo com isso aqui para vocês, tá bom? Aqui, 9h10. Então tá, gente. Se não tiver dúvida aí, ó, aí por hoje a gente encerra, tá bom? Obrigadão, viu, quem ficou até agora. Obrigado pela paciência. Tá joia? Quinta-feira, né? 5, 6, até quinta-feira. Tá joia? Obrigadão, gente. Vocês também são demais. Valeu. Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigadão, gente. Valeu, Xará. Obrigadão. Boa noite, gente. Bons estudos aí. Na aula que vem, eu quero comentar com vocês alguma coisa sobre estudos também, tá bom? Valeu demais.